Bom, pessoal, vamos lá, sejam muito bem-vindos todos ao nosso Meetup sobre Digital Nomad Visas. A gente vai dar mais alguns minutinhos para as pessoas irem entrando, mas eu estou muito feliz de ter o Pedro Moraes e a Camila Serrati aqui com a gente, para a gente conseguir bater um papo super legal sobre Digital Nomad Visas. Esse é um tópico, né, que está se popularizando muito em virtude da pandemia, a possibilidade de a gente fazer trabalho híbrido, trabalho remoto. No Brasil, no exterior, a gente finalmente teve uma legislação que flexibilizou a forma de trabalho dos nossos profissionais e também permitiu com que a gente trabalhe no exterior de forma regular. Então, o Pedro vai tocar muito mais nesses aspectos de legislação, e como a gente pode fazer essas atividades no exterior. Mas eu queria dar aqui a oportunidade para o pessoal ir entrando, falar um pouquinho dessa tendência global essa tendência que a gente tem hoje sobre global mobility, né? Então, cada vez mais a gente tem empresas que estão oferecendo para seus profissionais essa possibilidade de morar e de trabalhar em qualquer lugar, né? Work from anywhere. Acho que a pandemia trouxe uma outra forma, né, de trabalho, onde as pessoas têm mais flexibilidade, onde qualidade de vida dos profissionais assumiu uma prioridade muito mais alta na lista das pessoas do que antigamente, né? Acho que hoje as pessoas estão valorizando mais o tempo que elas ficam com a família, o tempo para fazer atividades extras, né? Acho que a gente está superando a era do commuting, nessa era de ficar 1 hora no trânsito, 2 horas no trânsito, todo dia para sentar no escritório. Acho que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que esse modelo de vida e de trabalho não é sustentável e, na verdade, custa muito e custa as nossas vidas, né? Então, na realidade, essa tendência, né, de mobilidade global fez com que as pessoas começassem a pensar muito mais o que elas querem fazer da vida, onde elas querem morar e os interesses delas, que também podem muito bem estar alinhado com a jornada profissional, né? Então, essas possibilidades são muito interessantes. A gente tem muitos profissionais, muitas empresas que valorizam profissionais que têm flexibilidade móvel e também tiram vantagem desse tipo de exposição internacional que esses profissionais se propõem a ter, né? Continuam sendo profissionais extremamente competitivos no mercado de trabalho, sendo que flexibilidade cultural e domínio de outras línguas também faz parte do currículo dessas pessoas e ajudam a que você possa realmente estreitar os gaps culturais, os gaps internacionais entre os países, trazendo pessoas que têm essa experiência internacional, né? E aí, o Global Mobility, o desenvolvimento do Global Mindset, como a gente apoia aqui na nossa empresa, realmente estão vinculados a esse tipo de conhecimento, esse tipo de interação, esse tipo de exposição internacional, como algo que compõe o profissional do futuro. Então, sem mais delongas aqui, acho que já fiz uma introdução, vamos começar nosso bate-papo, as pessoas ainda estão entrando. Eu queria deixar vocês todos bem à vontade para abrir a câmera, a gente gosta de falar com as pessoas e interagir também, eu sei que a gente está no momento virtual que as pessoas, cada uma, né, tem a sua visibilidade, mas queria muito deixar aberto para vocês abrirem as câmeras. Também queria deixar aberto, se alguém tem burning questions para fazer para qualquer um dos nossos convidados, por favor, escreve no chat. A gente vai interromper mesmo e vai fazer as perguntas. A ideia aqui é um bate-papo super descontraído que a gente vai fazer nos próximos 60 minutos. Então, tenham a chance também de poder ter as dúvidas de vocês e tirar as dúvidas e dividir experiências, e a gente está aqui para isso. A gente começa pontualmente às 2 horas da tarde, a gente também termina pontualmente às 3 horas da tarde, para respeitar o tempo de todo mundo, tá bom? Então, queria passar aqui a palavra primeiro para o Pedro. A gente vai começar o nosso bate-papo. Pedro, por favor, se apresente, conte um pouco de quem você é e o que você faz.
Bom, olá, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro, eu sou advogado, eu trabalho com investimento estrangeiro já faz alguns anos, né, aqui em São Paulo, normalmente preparando empresas brasileiras que vão investir no exterior ou azeitando aqui a máquina para que empresas estrangeiras consigam operar no Brasil, né? Junto com isso, a gente tem uma vivência grande com expatriados, né? Então, normalmente, acaba, no momento da incorporação, a se fazer a transferência de mão de obra, né? O país destinou de trazer aqui para o Brasil. E isso, como todo mundo sabe, quem já tirou visto para qualquer país, sabe que é alguma coisa que não é exatamente retilínea, né? Às vezes dá problema, às vezes é um pouco mais difícil, porque as legislações de visto, primeiro de tudo, que a gente tem que ter em mente, né, é que não existe um paradigma universal de visto, né? Quer dizer, visto tipo 1, 2, 3, 4, que vai se repetir em todos os países. A gente tem o mesmo número de países, tem o mesmo número de legislações para obtenção do visto, né, basicamente. Então, os procedimentos são distintos, essa é a primeira coisa. E alguma outra coisa que eu vou falar um pouco depois, eu acho que compensa, para não abaixar a bola da conversa, o advogado sempre traz notícia ruim, né? É que uma coisa é legislação e outra coisa é administração pública, né? Isso significa uma coisa a lei passa e é muito legal, ela às vezes traz muitas coisas interessantes, e outra coisa é a forma como o escritório ali, o bureau, a embaixada vai fazer isso virar o dia a dia dela, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade em trazer um expatriado aqui no Brasil, porque dependendo da Polícia Federal da cidade onde ele está, acabam pedindo um procedimento diferente, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente não imaginaria que poderia acontecer, meio absurdo assim, né? Quer dizer, o país, uma legislação só, mas acontece. Enfim, em linhas gerais, Tá é ótimo, isso. bem-vindo, Pedro. Tá ótimo. A gente tem bastante conhecimento sobre esse assunto, vai ser ótimo ter você dividindo isso com os nossos convidados aqui, os participantes. Camila, conta um pouco quem você é e o que você faz. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Raquel, pela oportunidade, todo mundo aí da Global Mindset Academy. Meu nome é Camila, tenho 29 anos, trabalho com marketing digital já há alguns anos. É uma profissão aí que, só pelo que a gente conhece, a gente já subentende que proporciona muita mobilidade, muita flexibilidade. E aí, em função disso, estou no nômade digital desde 2021, muito em função da pandemia. Trabalhava numa agência, no período, essa agência ela ficou 100% remoto, então, a partir daí, eu me vi nessa oportunidade de começar a viajar e não me prender a um lugar. Coincidentemente, eu estava num período em que eu já estava procurando um apartamento, eu morava em Brasília, eu sou capixaba do Espírito Santo, Vila Velha, Espírito Santo. Eu morava em Brasília, morei em Brasília por 20 anos, e eu estava justamente naquele ano procurando um apartamento. Quando estourou a pandemia e veio toda essa questão de não vamos voltar ao trabalho presencial, eu falei, não tem porquê eu me comprometer com aluguel e custos de vida numa moradia tão altos se eu poderia direcionar isso para uma vida em trânsito. Então, desde então, eu estou aí viajando muito mais pelo Brasil. Nesse ano, tive a oportunidade de ir para a África do Sul, ficar ali 3 meses. E essa tem sido a minha jornada, assim, muito intensa, muito gostosa e equilibrando muito, né, essa qualidade de vida, como a Raquel introduziu aí muito bem nesse webinar. Isso aí, bem-vinda, Camila. Então, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre Digital Nomad Visas. Acho que só antes da gente entrar numa parte mais técnica ou até nas experiências da Camila, eu só queria dar uma introdução para vocês sobre como surgiu o Digital Nomad Visa, né? Então, o Digital Nomad Visa ele foi lançado em 2019, antes da pandemia, pela Estônia. Né? Então, a Estônia, a gente sabe que é um país meio revolucionário do ponto de vista de legislações para empreendedores, né? É um país que virou benchmarking de muitas outras iniciativas que foram realizadas, e aí, enfim, foram implementados por outros países. Então, hoje a gente já tem mais de 30 países no mundo que oferecem Digital Nomad Visas, tá? Inclusive, o Brasil entrou nessa lista esse ano, fiquei até feliz. Geralmente, a gente demora um tempinho aí para fazer uma aderência, uma tendência internacional de política pública, e essa até que foi rápida. Mas, enfim, para contar um pouco para vocês. Então, os países, em geral, eles estabeleceram eles abriram essa modalidade de visto buscando atender 5 objetivos do país, né? O primeiro deles é que existem muitos países que são vistos como destinos turísticos,
que vivem na realidade de turismo, né? Eles têm populações bastante reduzidas, mas recebem milhões de turistas por ano, e por conta da pandemia viram essas populações não podendo viajar e transitar pelos seus países. Então, para não de receita tão brusca, foi criada essa modalidade de visto para que pessoas pudessem vir morar nesses países e trabalhar para outras empresas fora dos seus países, né? Então, quer dizer, ok, você é um profissional qualificado do mercado e não tem trabalho para você no meu país, mas você pode vir morar aqui sim e trabalhar para outra empresa, porque eu te dou essa opção de poder vir morar aqui. Então, essa oportunidade, essa flexibilidade que se deu foi algo extremamente disruptivo no contexto da legislação internacional de vistos, onde sempre para você poder trabalhar num outro país, uma empresa desse país precisava, sim, patrocinar o seu visto, né? Então, essa foi uma disrupção total, né, dessa legislação, dessa desvinculação entre o empregador e o funcionário com relação à territorialidade, tá? E aí que se deu essa flexibilização no sentido de que, olha, na verdade, né, o país pensou, né, na verdade, para mim é extremamente interessante que uma pessoa venha morar 12 meses ao invés de passar só 2 semanas aqui. E gastar dinheiro, e alugar uma casa, e matricular os filhos na escola, e pagar impostos, e consumir aqui. Isso, para mim, na verdade, é muito mais interessante do que ter alguém que só vem ficar 2 semanas aqui e vai embora. Essa população flutuante deixou de ser de curta duração para ser de longa duração. Então, os países também viram benefícios nesse tipo de perfil profissional. Acho que, além disso, né, esses profissionais, eles também foram conhecidos como expats, né? Esse é um termo do mercado também que surgiu por conta disso. E daí também foi criado para poder reter capital humano nos países de origem, né? Para não gerar uma imigração forçada no sentido de que, olha, eu sou profissional qualificado, não tem emprego para mim aqui, minha única chance de fazer o que eu gosto, o que eu amo, é sair daqui, né? Então, na realidade, também esse tipo de visto possibilitou com que as pessoas continuassem morando onde elas cresceram, sem a necessidade de se mudar para o exterior e ainda assim continuarem crescendo nas suas carreiras profissionais, né? A flexibilidade também de fazer homeschooling permitiu com que as pessoas pudessem trabalhar nesses lugares e tendo acesso à educação internacional de alto nível, mesmo trabalhando em lugares com uma qualidade de vida legal, mas que às vezes o serviço público não é o mais desenvolvido. E essa questão de tributação, né? A questão de ter taxpayers, de também coletar e aumentar essa receita de arrecadação tributária dos nômades digitais que estão vindo morar. Então, eu só queria dar essa breve introdução para vocês entenderem um pouco as tendências, né, com que os países estão seguindo para criar essa mobilidade de visto, né? E quem que é o público-alvo desses países. Pedro, então, sem mais delongas, o que qualifica um Digital Nomad Visa? Aqui alguns fatores, né? A gente teve essa movimentação que ficou mais forte na pandemia, então a Digital Nomad Visa, mas assim, dentro dele a gente tem algumas categorias distintas. A gente tem vistos por si só, e a gente tem vistos que se chamam, né, vistos de trabalho remoto, visto de freelancer, enfim, que são vistos que combinam uma permissão de residência durante um período curto, não de um período extenso, combinado à autorização de trabalho vinculado ao país de origem. Né? Em linhas gerais, mais ou menos isso. Mas a gente também tem países que emitiram regulações específicas de autorização de residência para quem já tinha o visto de trânsito específico, e aí você aplica para essa autorização de residência temporária, tendo essas mesmas características. Tá? Como você mencionou, né, assim, ele atende a algumas necessidades da administração pública, né, que viu as receitas mudarem muito, né, nos últimos 2 anos. O que existe vou fazer uma piada de tiozão agora, mas de advogado tiozão, assim, que a gente fala que toda a legislação, inovação, né, em termos de legislação, tem o princípio do caminhão de melancia, sabe? Quando você joga um monte de melancia dentro de um caminhão e ele vai andando e elas vão se assentando com o tempo, né? Toda legislação nova é um pouco assim, porque a hora que faz, a gente não sabe muito bem, como que vai ser feito, e 2, qual vai ser a consequência.
né? Então, a gente, hoje em dia, já tem uma ideia melhor, né? Porque alguns países já estão aí completando quase 2 anos de visto concedido, mas a gente não tem muita noção, gente, quando eu falo administração pública, né? De qual vai ser a consequência da outorga desses vistos, né? Porque, por incrível que pareça, tem contas muito pequenas que são feitas, né, na administração. Quer dizer, se eu tinha você imagina esses países todos do Caribe, né, e foi uma onda, né, de países do Caribe que fizeram esse tipo de visto. Eles tinham uma população, às vezes, nas cidades de 1.000 pessoas, né, e aí, de repente, vai morar 50, 100 pessoas. A gente está falando de 10% de aumento da população só de visto nômade, né? E aí, o tanto que você gastava, exemplo simples de recapeamento, né, vai ser 10% maior. Né? Então, assim, a receita que eu estou tendo no gasto dessa pessoa paga esse gasto que eu tenho mais de transporte, né, e toda a infraestrutura, não sabemos ainda. Né? Então, assim, é só para fazer esse disclaimer, que assim, hoje em dia esse é o cenário, mas é possível que ele mude, e bem provável que ele mude, né, dentro dos próximos anos, até para que os países consigam fazer uma avaliação mais precisa, né, do impacto. Mas em miúdos. Então, assim, ele permite que você trabalhe remotamente com vínculo ao país de origem. Né? Então, isso que é bastante interessante, porque, via de regra, muita gente já fazia isso. Né? Eu tinha, sei lá, o meu visto União Europeia, eu ia lá, podia passar até 3 meses, trabalhava no Cybercafé, inevitavelmente não ia ter uma fiscalização da polícia alemã lá batendo na porta do Cybercafé falando, você está trabalhando no seu laptop, você, portanto, está infringindo a lei de imigração. Não acontecia isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente traz aí um pouco mais de segurança jurídica para a pessoa poder estar um pouco mais tranquila também, né? Em termos práticos, a gigantesca maioria das legislações trazem um período de até 12 meses, porém, uma vez só, tá? Mas você tem algumas legislações, salvo engano, acho que da Tchequia é bem curto, assim, 4 meses, então tem uma certa variação de país para país. Os países que são mais cautelosos, normalmente, que têm mais a perder, colocam menos tempo para eles conseguirem fazer a avaliação, né? Acho que assim, e o que eu mencionei anteriormente, né? Uma diferença grande em termos de direito, administração pública, direito, uma hora sai a lei e outra coisa é a forma como o balcão vai atender esse pedido. Porque eu já recebi questionamentos do tipo, eu vi lá que tinha saído uma legislação, eu não lembro onde o cliente tinha falado, não era Estônia, mas era algum outro país, necessariamente centro-leste europeu, mas na hora que foi lá no consulado, a pessoa nem sabia como fazer isso, né? Porque tem todo um sistema consular que é muito engessado e às vezes até isso chegar na parte de baixo demora bastante. Tá? Então, assim, às vezes a gente vai lá e dá um Google. Quantos países tem? Tem mais de 40 países hoje em dia. E aí você vai no consulado, tem um pouco de expectativa frustrada, mas acontece, um pouco de tentativa e erro. Tá? Isso realmente, né? Acho que é importante, assim, a gente falar para as pessoas, né? Acho que tem aqui o interesse, como você falou, né, Pedro? As pessoas antes iam para o café e ficavam 3 meses trabalhando de lá e não dava nada para ninguém, né? Não ia passar nenhuma polícia fiscalizadora de migração, mas acho importante falar para as pessoas desses riscos, porque a gente também viu muitas empresas, por exemplo, de tecnologia, autorizando os seus funcionários a trabalharem do exterior de forma não regulamentar, né? E aí existem, sim, riscos desse tipo de exposição, né? Primeiro porque, enfim, o funcionário fala, eu tenho visto de turismo dos Estados Unidos, eu pego uma casa lá em Miami e trabalho de lá. Uhum. Ok, quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos com um visto de turismo, com uma única entrada? 6 meses. E aí cada país vai ter o seu, tá? Na Europa também é assim. Então, você pode entrar no país como visto de turismo, você não pode receber salário lá, você também, teoricamente, não poderia fazer nenhuma atividade que configure como trabalho com visto de turista, ponto. Mas você está assim fazendo, ok. Por que vale a pena regulamentar essa situação se isso for um plano seu de longo prazo? Quando valeria a pena tirar um visto de nômade, né? Um visto propriamente dito que te daria direito à residência no local, né? Quando você vai querer, por exemplo, acessar algum serviço público que precisa de um visto de residência para isso, que como turista você não acessa. Tipo um serviço de saúde, um serviço de educação, até algum serviço de moradia, que você como turista não tem acesso a nada disso. Então, assim, é importante ter essa diferença, né, Pedro? Que essas pessoas falam assim, eu não vejo benefício nenhum, de repente, de aplicar com visto, eu posso ir como turista. Mas veja Eu bem, acho como que turista, você tem restrições.
sempre que for possível, aplique, né? Porque, às vezes, é o menor deslize que pode acontecer e a pessoa... Já acompanhei uma vez um caso que foi um pouco triste lá no escritório, porque você vê, assim, o nível desventuras em série, assim, parece, sabe? Porque a pessoa tinha família nos Estados Unidos, né? Os filhos eram todos americanos, e aí o cara, enfim, trabalhava desse jeito, mais ou menos, né? E eu não lembro exatamente, pega uma multa de trânsito e no dia vai no departamento de trânsito, não sei o que lá, que levou a ele a olharem o cheque que ele tinha emitido, que ele tinha recebido, e aí depois vai questionar a origem do cheque, enfim, no final das contas é porque ele tinha trabalhado. E como ele trabalhou, então ele perde o visto, né? E aí, assim, metade do ano escolar tem que vir expulso, né? Obviamente, de volta para o Brasil. Os filhos que nunca tinham morado no Brasil agora vão ter que morar no Brasil e vão ter que estudar na escola aqui. A esposa não ficou exatamente muito feliz com isso, né? Então, assim, você tem, às vezes, consequências. Então, assim, por base de segurança, sempre aplique, sempre que for possível, né? Vai dar mais estabilidade, né? E aí você pode trabalhar um pouco mais tranquilo. Exatamente. E aí, enfim, falando, né, porque no final a imigração é um processo sensível, né? Quando você está exposto a outro país, você precisa, sim, estar resguardado com o visto que te dá permissão para fazer a atividade que você quer. Acho que essa é a lição. E aí, enfim, a Camila, na verdade, optou por não aplicar, por nenhum visto ser digital nômade no seu lifestyle, né, Camila? Conta um pouquinho dessa decisão, assim, como você se resguardou desses riscos? Então, na verdade, Raquel, eu nem considerei realmente aplicar, porque eu fiz essa primeira experimentação agora no início do ano, viajando para fora, e os dois destinos que eu acabei passando, que foi primeiro na África do Sul e depois na Turquia, eles permitem para a gente não precisa de, com passaporte brasileiro, né? Você não precisa de visto, você tem direito já a ficar 3 meses lá. Então, eu confesso que eu nem cheguei a considerar, eu já sabia que eu precisava, eu tinha compromissos no Brasil já logo em seguida, então eu tinha um tempo ali, se eu podia ficar 3 meses na África do Sul, era exatamente isso que eu queria ficar, 90 dias, né? E fiquei mais 2 semanas na Turquia em seguida e já retornei. Trabalhei esse tempo todo, confesso que estou ouvindo vocês aqui, gente, eu teria que me preocupar mais com isso, porque eu nem tinha preocupação mesmo. E se eu não me engano, eu não sei se para a África do Sul, pelo menos se já tem disponível esse visto para nômade. Algo que, enfim, eu não cheguei nem a pesquisar na época, hoje eu estava até dando uma olhadinha, não vi, assim, a respeito, mas no meu caso foi bem nesse intuitivo, assim, poxa, se eu não preciso nem de visto, com meu passaporte já entra, então tá fechado, vou ficar lá esse tempo e vou voltar e tá tudo certo. Uma coisa que eu tenho dúvidas até, que para mim seria um problema, né, atualmente eu não cheguei a falar isso na introdução, mas atualmente eu estou 100% freelancer, então, a minha renda é instável. E pelo pouco que eu vi, para esses vistos vai variar de país para país, mas eles exigem uma comprovação de renda ali mínima, né? Mensal, para você comprovar e saber se você pode ficar ali naquele país, naquele período permitido, né? Que costuma ser ali de 6 meses a 2 anos, se eu não me engano. Então, assim, isso para mim eu acho que também já seria um dificultador, porque hoje eu comprovar essa receita fixa, quando ela está ainda muito instável, eu não sei o que o Pedro recomendaria nesse sentido, enfim. Coisas, né, que eu acho que são sempre importantes. Acho que levantar, deixa umas... Enfim, vou fazendo aqui a lista que vem na cabeça. Primeiro, como você mencionou, né, quando eu falo custos gerais de um programa de trabalho remoto em outro país. Quanto que vai custar esse visto e quanto que ele vai pedir de mim se eu estou de acordo com essas exigências, né? Como você mencionou, tem muitos que pedem não só renda estável, como pedem fonte fixa, né? Então, não é só que, eu comprovei que nos últimos 3 meses eu ganhei $10.000. Não é isso. É que eu tenho um pagador, né? Alguns outros têm a possibilidade alternativa, né, em que eu mostre o cash down, né? Então, assim, eu tenho uma poupança de $50.000, então eu posso entrar. Você acaba tendo possibilidades distintas. Mas, enfim, acho que o primeiro ponto é isso, né, custos, no geral. Segundo ponto, duração. Eu dei uma olhada até para ficar um pouco mais atualizado antes de vir conversar com vocês, e, assim, eu vi de tudo, tá? Eu vi de 3 até 12 meses com renovação ou sem renovação, tá? E aí, juntando duração com custos,
também. Eu vi alguns assim que não só o visto, os custos de visto são aplicáveis, né, mas também o custo para a concessão dele, né, altíssimos, assim. Então, algumas vezes estava falando de coisas de $2.000 para a concessão do visto. Então, né, tem que dar uma verificada exatamente se, às vezes eu consigo, mas depois eu não consigo pagar por ele, né. Comprovação de renda já falamos, eu acho que o custo de vida local também é importante, né? Quer dizer, eu ganho em reais, no fim das contas, né? Aqui como brasileiro. Será que eu indo... Tem que o programa é super interessante e tal, mas ele é na Islândia. A gente sabe que a Islândia é um país caríssimo de se morar, né? Então, às vezes, a minha renda que era legal aqui no Brasil vira uma renda muito ruim lá. Então, esse tipo de comparação. A Camila foi muito esperta, ela foi para a África do Sul e para a Turquia. A Turquia está ruim da moeda, então ela ganhou nessa brincadeira, né? Enfim, mas acho que a conversão ela é importante nessa hora, porque você não vai ficar uma semana, 15 dias, você vai ficar 3 meses. Então, aquela máxima, né, que falam, né, quem converte não se diverte, nesse caso não se aplica, né? Você vai ficar muito tempo, então tem que fazer as contas. Outro ponto que eu vejo que é relativamente assim, fundamental para pensar é a infraestrutura, né? Porque, afinal de contas, você vai estar trabalhando por internet. Eu sei que tem alguns casos aí de países do Caribe que têm os programas muito legais, praias maravilhosas, mas, assim, conexão 56 kbps. Aí fica um pouco mais complicado de você trabalhar remoto, né? E eu acho que o último ponto é alguma coisa que a Raquel mencionou um pouco rapidamente antes, que é a tributação, né? Assim, a partir do momento que eu moro no país, eu viro contribuinte indireto, né? Por meio do VAT, com tudo que eu pago. Agora, existem alguns países que vão pedir para que eu pague imposto de renda suplementar, né? Então, tem que dar uma olhada, assim, aí a gente vê algumas coisas que a gente discute até entre empresas, né? Alguns dão a permissão de eu fazer o desconto do offsetting daquilo que eu já paguei no meu país de origem, do imposto de renda, e pagar a diferença no país de destino. Tem outros países que pedem para eu pagar o imposto de renda global. Vocês devem, sem mencionar acompanhado nas notícias ultimamente, algumas pessoas muito famosas na Espanha, né, que acabam sendo condenadas porque não pagavam imposto de renda global. É esse o problema, né? Você vai lá e paga no país. E aí vem um Panama Papers qualquer e mostra que você tinha renda fora. E aí você é condenado a uma, né, tributação gigantesca, retroativa de 10 anos, normalmente, do tanto que você não pagou. Então, dá uma olhada nisso, né? Às vezes eu vi alguns países que pedem para você pagar uma taxa mensal, né? Então, além de eu pagar lá na concessão do visto, eu tenho que pagar um pouquinho todo mês, que seria como se fosse um MEI, sei lá, né? Vou lá, pago um valor igual e mantenho o meu visto ativo, né? Enfim, em linhas gerais, eu tomaria um pouco mais de cuidado com esses pontos. É isso aí, né? No final, vocês estão vendo que assim, é importante que vocês pesquisem bem para poder ter certeza que no final vai valer a pena, né? Antes de aplicar para um visto. Eu mandei aí, eu acho que o Vando pediu o link dos países que tem Digital Nomad Visas. Tem uma blogueira muito legal que, enfim, eu sigo já faz um tempo, chama Nomad Girl. E ela tem um blog que ela está sempre acompanhando quem que está lançando depois e quem que tem, etc. Acho que só para citar aqui, dentro dos 32 países, assim, né? Acho que o pessoal deve estar meio curioso. Tá bom, mas quais países tem, né? De modalidades. Então, o Pedro citou os países do Caribe, né? Que realmente aí tem, né? Antigua Barbuda, Bahamas, Barbados, Costa Rica, enfim, Curaçao, Granada não é no Caribe, mas a gente tem o México também, o Panamá. Posso só falar uma coisa? Sim. Eu trabalho um tanto com o Caribe, porque, enfim, empresas muitas vezes acabam constituindo nesses países. A gente tem uma impressão um pouco errada de alguns países caribenhos, tá? Por exemplo, né, que você mencionou, que eu lembrei disso, né? Bermudas, Neves, enfim, tem alguns países que eles são caríssimos de morar, assim. A gente está falando realmente de um custo de vida muito alto, porque você tem a população local, obviamente, que acaba vivendo ali, né, do jeito deles, mas você, como estrangeiro, você não vai viver de escambo ali, né? Então, você vai comprar as coisas no canal oficial, e tudo tem um surtax enorme de logística, né? Então, os produtos ficam muito caros, porque essas ilhas são isoladas, então tudo vem, né, em quantidades menores e tal. Então, às vezes, você pode ter dá uma olhada antes, tá? Ver mais ou menos. Mas, desculpa, Raquel, pode continuar.
Imagina, é isso aí, né? Da Europa, a gente tem a Alemanha, a gente tem Estônia, a gente tem Espanha, que são países bem concorridos, Grécia, Turquia, República Tcheca, Portugal, Noruega. Então, assim, países bem interessantes para ter uma experiência. Geórgia, Croácia, países bem interessantes para se ter uma experiência internacional como nômade digital. E na Ásia, a gente tem menos opções, mas elas também existem, né? A gente tem Taiwan, a gente tem Sri Lanka, que são países que estão com a legislação regulamentar. Hong Kong também está abrindo Digital Nomad Visas. E, enfim, e no Oriente Médio a gente tem Dubai, tá? E aqui na América do Sul a gente tem a gente, o Brasil, como fazendo parte desse processo, né? Acho que esse negócio, só fazendo um comentário sobre o que o Pedro falou com relação a custo de vida e preço, acho que é bem importante porque, na verdade, existem vários vistos que pedem essa comprovação de renda mínima, né? E do ponto de vista do país, é importante que vocês saibam por quê. Mas por que o país quer saber se eu tenho $50.000 na conta? Tipo, o que eles têm a ver com o meu financeiro? Tipo, sabe? Acho que às vezes a gente fica com essa questão, sabe? A gente se sente até invadido. Por que ele quer ver meu extrato bancário? Por que ele quer ver, né, na hora que você submete para um visto, existe uma documentação comprovatória, né? Às vezes até declaração do contador, você precisa mandar, dependendo da qualificação do visto. Mas o país, ele quer saber isso para ter certeza que você não está indo como imigrante legal e que você, numa condição de permanência, não vai entrar no seguro-desemprego dele. Ou seja, não vai gerar um custo para o país de onde você está indo, entendeu? Tipo, o país não quer precisar te bancar. Se alguma coisa der errado e você for demitido e ficar sem renda, o país quer ter certeza que você consegue se responsabilizar e cobrir seus próprios custos e que você não vai virar um custo para onde você está indo. Então, essa, na final, é a principal motivação para um país pedir comprovação de renda. Então, a certeza de que você vai conseguir cobrir seus próprios custos de manutenção, de custo de vida, no país onde você está se propondo a morar nos próximos, enfim, 10, 12, 24 meses. Né? Camila, vamos ouvir um pouquinho da sua história. Conta um pouco como é que foi esse negócio, por que você escolheu ir para a África do Sul e para a Turquia, dois países que eu amo, já fui, adoro, acho que é uma super experiência para os brasileiros, os dois povos super abertos à nossa cultura, enfim. Conta um pouquinho por que você resolveu ir para esses dois países e o que foi legal e o que não foi tão legal, assim, de aprendizado. Bom, vamos lá. A escolha foi bastante prática, na verdade. O Pedro até começou a falar sobre ela. A princípio, eu queria, primeiro, né? Eu queria ir para um lugar cuja língua fosse o inglês. A África do Sul, lá eles têm são 11 idiomas oficiais, só que um deles, o mais falado no dia a dia, é o inglês. Então, eu queria desenvolver a língua e eu queria um lugar que eu pudesse bancar. Então, assim, a pesquisa no Google estava mais ou menos nessa linha, entendeu? Quando eu vi ali a moeda, na África, aqui R$1 nosso equivale hoje a 3,43 rendes. Até compartilhei hoje mesmo um artigo no LinkedIn só falando sobre essa jornada na África do Sul. Então, a minha decisão foi basicamente, ela se pautou por isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais, a gente já tem todas aquelas ideias do que é a África do Sul, safari, etc. Mas eu comecei ainda a perceber que lá tem paisagens incríveis, um tipo de viagem que eu amo, que é muito de atividades ao ar livre, trilhas, praias, passar lá essa jornada. E isso tudo muito dentro também do que o Pedro comentou, né? Fazendo toda uma pesquisa de não só checar se a moeda é desvalorizada ou não, mas checar se os custos de vida lá realmente estavam dentro do meu orçamento, né? Então, já estava olhando plataformas como Booking, Airbnb, ver se eu conseguiria bancar a estadia lá por 3 meses, sondando sobre custos de alimentação, sobre seguro-saúde, enfim, tudo que envolve você fazer uma viagem para fora, né? Então, eu passei um tempo aí namorando a ideia de ir para a África do Sul até entender, poxa, eu consigo, e ter ainda esse facilitador, que foi um presente, de não precisar nem solicitar visto, né? Os únicos pré-requisitos para lá é realmente o seu passaporte com uma validade, o certificado da vacina febre amarela, a gente precisava também do certificado de vacina Covid, né? Nesse momento, PCR, enfim, essas coisas que a gente já espera. Mas foi uma decisão realmente muito prática e que me surpreendeu muito, porque
A África do Sul é incrível, gente. Quem não conhece, realmente, que bom que a Raquel já foi, pode contar também. Mas é um país muito rico, assim, em cultura, muitos lugares lindíssimos para conhecer. E foi uma fusão cultural muito interessante. E aí, a parte da Turquia, ela já foi, na verdade, uma conveniência de voo. Então, na data que eu queria voltar, eu iniciei minha viagem na África do Sul pela cidade do Cabo, Cape Town, e eu saí de lá por Joanesburgo. E Joanesburgo, não me perguntem por quê, mas o voo mais barato, ele passava pela Turquia e já ia me obrigar a dormir lá um dia, em Istambul. Então, por isso, né, eu peguei ali um stopover, eu só estendi ali mais 2 semanas, que era o que eu tinha para chegar no Brasil, que eu realmente precisava, eu tinha um compromisso. Então, fiquei ali 2 semanas e me surpreendi, porque realmente não estava no meu planejamento inicial, mas também é um país muito rico, com uma culinária maravilhosa, um povo muito acolhedor. Lá a língua foi até mais delicada, porque, em geral, o turco não fala inglês, mas eles, ao mesmo tempo, me deram uma lição de humanidade nesse sentido, porque, embora eu não falasse em inglês e não entendesse o português, lógico, eles eram extremamente abertos para comunicação, para tentar te entender com os recursos que tinham. Então, assim, viagem em geral, né? Até quando a Raquel pergunta o que você aprendeu, o que você tirou, eu acho que é essa expansão de consciência, esse entendimento de que nós somos muito pequenos, assim, por que a gente vai ficar aqui só dentro, né? Tão bairristas, sem olhar muito para fora. Esse choque cultural é muito importante, essa fusão, esse contato com outras línguas também, eu acho que coloca a gente numa zona, fora de uma zona de conforto que é muito gostoso de viver, pode ser cansativo, estressante em alguns momentos, né? Mas é também muito gostoso, é muito desafiador e é uma expansão de mente, assim, total. Então, fora o equilíbrio de uma qualidade de vida, né? Quando você está aí trabalhando e viajando ao mesmo tempo, você não se permite virar aquele workaholic que fica no computador o dia inteiro. Você entende que você precisa ter um horário de começar, um horário de terminar e depois ir curtir sua vida e conhecer a cidade, enfim, conhecer pessoas, se abrir para sozinha. Então, o tempo todo eu tenho que estar aberta a conhecer pessoas, fazer amigos, e é surpreendente o tanto que a gente pode vivenciar isso, né? Saindo aí da tua cidade, saindo aí da tua zona de conforto. No final, um dos melhores jeitos para você desenvolver o Global Mindset é se expondo a ele, né? E aí, enfim, Exato. quanto mais diferente for, né, mais longe a nossa distância cultural for, maior da onde a gente está indo, mais a gente aprende, mais interessante né? E aí, enfim, a gente tem que estar aberto a isso, né? Não adianta ir para o lugar e não entender nada, ficar de cara fechada, como se o nosso jeito fosse o certo. Essa não é a ideia. Não mesmo, não mesmo. É isso aí, muito legal. Pedro, conta um pouquinho para a gente. Acho que a gente falou dos requisitos, mas a gente não cobriu tanto para quem é. Quem não trabalha com tecnologia diretamente, tipo, não é desenvolvedor, não é engenheiro de software, não é. Pode aplicar para um Digital Nomad Visa? Ou não? Eu vi casos que pode, tá? Então, tem países muito restritos com relação aos empregos digitais mesmo, mas os mais recentes, as legislações que estão passando mais recentemente, já entendem que, na verdade, uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Quer dizer, se você é, por exemplo, engenheiro, você trabalha fazendo projetos em si, né? Não ali no BIM, né? Não na construção em si, você pode trabalhar remotamente e não é um problema você estar em outro país durante esse período, né? Então, assim, dá pequenas variações. Tá, mas infelizmente alguns países vão entender que só os programadores, né, são elegíveis para esse tipo de programa, mesmo porque normalmente os programadores têm salários maiores, né? Então isso é um pouco mais interessante para os países que estão otorgando esse visto. Tá? Acho que nos próximos 10 anos, né, até a gente ter uma geração maior ainda, os salários vão ser bem competitivos, né? Assim, para os dois lados, né? A gente tem a possibilidade de quem ganhava muito bem, né? Então, se eu era, por exemplo, programador na Dinamarca, poxa vida, o custo de vida na Dinamarca é gigantesco, o custo trabalhador na Dinamarca é explosivo. Então, o cara era programador lá, aí ele vai fazer um digital nomad no Sri Lanka, poxa vida, com o custo de vida super baixo, Sudeste da Ásia, ele vai lá e fica. Deu certo. Mas a empresa dele também, com o tempo, vai começar a perceber que é mais barato ela contratar um programador do Sri Lanka
do que um programador da Dinamarca. Então, acho que tem um pouco a onda ainda, né? Vai demorar muito até a gente achar um equilíbrio dessas duas coisas, né? Eu vejo aqui um movimento de empresas de programação em São Paulo que já começaram a contratar programadores do Paquistão, por exemplo. Porque, enfim, programação é programação, não faz muita diferença, né? E um programador no Paquistão custa muito menos que um trabalhador aqui no Brasil, né? Então, às vezes pensando em cost effective mesmo, né? Não pensar em, enfim, estabelecer uma presença, laços com a comunidade, é uma alternativa. Tá? Isso está gerando um debate global, né? Na verdade, a gente viu, né, na época da pandemia, as empresas do Vale do Silício com os seus profissionais saindo, né? Não querendo mais morar no Vale, irem para lugares mais baratos e ganhando salários do Vale, né? E aí também se abriu esse debate do tipo, não, mas eu quero continuar ganhando a mesma coisa do que eu ganhava no Vale, eu não quero, tipo, só porque eu me mudei, então agora você vai reduzir meu salário porque aqui custa menos, tipo, não tá certo, eu ainda valho a mesma coisa. E a mesma coisa também sendo vista com profissionais contratados no Brasil por essas empresas, tendo essa mesma questão de custo de vida e também rolando uma discussão de equiparação salarial, né? Com E relação equiparação ao de programador benefício que está no também. Brasil, né? Que pega muito, né? Então, assim, poxa vida, você vê o custo de auxílio alimentação no Vale, é altíssimo, né? Então, e eu já vi essa discussão acontecer aqui em muitas empresas que têm a subsidiária aqui no Brasil, né? É meio que um sindicalismo global, assim, né? Então, vamos ver, eu quero que os meus benefícios sejam iguais ao do pessoal que está lá, independentemente se o meu custo de vida é menor ou não, né? É alguma coisa que não tem resposta por enquanto, né? Acho que vai demorar até a gente achar uma solução que funcione. Não sei nem se vai ter. Também não sei se vai ter, mas é muito legal a equiparação, né, do próprio Digital Nomad Visas. Camila, você não optou por um visto de nômade digital porque você não sabia que existia essa modalidade, é isso? Eu até sabia que existia, mas como eu falei, para mim não nem veio como uma opção, porque eu já tinha visto que eu já podia ficar 3 meses. E era só o que eu precisava, entendeu? Então eu não precisava esticar isso. Mas é até interessante, porque quando eu estava lá e eu conhecendo algumas pessoas, quem falava em ultrapassar esses 3 meses, geralmente ainda falava de tentar um visto de estudante, então se cadastrar numa escola de inglês, por exemplo, algo do tipo, para conseguir estender em função disso, né? Então, eu até agora, na verdade, eu nem sei se a África do Sul ela já está elegível ao visto para nome digital. Não achei na lista. Você achou, Eu Pedro? acredito que não. Não que eu tenha visto, tá? Não que eu tenha visto. E assim, a postura da Camila, ela se reflete, enfim, um reflexo da postura de uma gigantesca maioria, né, das pessoas que estão fazendo isso. Por quê? O custo de um visto turista temporário, qualquer que seja, é muito mais barato sempre do que o custo do nômade digital, né? Porque você faz algumas assunções, né? Quer dizer, a pessoa que está fazendo turismo durante um período curto de tempo, ela vai custar um pouco menos para mim, né? Do que uma pessoa que vai ficar residente aqui durante 6 meses, vamos supor, né? Então, se equipara um pouco isso. Por outro lado, o custo do visto do nômade digital também serve para você fazer um filtro, né? E tem um pouco em linha com o que a Raquel mencionou no começo, né? Essa retenção de cérebros, né? Nos países. Então, eu consigo trazer pessoas mais bem remuneradas, pessoas que têm cargos melhores, e obviamente essas pessoas conseguem pagar um visto um pouco mais caro, né? Então, acho que também é uma certa forma indireta. A gente vê que é um visto um pouquinho mais elitizado mesmo, né? Mas ainda assim ele é bem mais acessível do que outros vistos, né? De outras categorias, por exemplo, né? Antes a gente tinha os vistos de trabalho clássicos, que várias pessoas não se qualificavam por ele, né? Porque você precisava ser patrocinado por uma empresa internacional, né? Ou uma empresa, se eu quisesse morar na Alemanha, uma empresa da Alemanha precisaria bancar o meu visto. E agora não tenho mais esse requisito. Se que eles quiserem me contratar, tudo bem, mas se não, tudo bem. Eu continuo trabalhando para quem eu estou e eu moro onde eu quiser, né? Sim. Isso facilitou muito a mobilidade global, porque essa questão de não patrocinar o visto é um requisito super interessante, né?
o empregador, para quem ela trabalha, por exemplo, no Brasil, também não tem essa obrigação de patrocinar o visto dela se ela quiser um visto de nômade digital, né? A menos que isso É, faça parte da política de RH da empresa e incentivar esse tipo de iniciativa, tá certo? sim, mas é que você tem também uma inversão de ônus, né, nesse caso. Então, assim, se lá no visto de trabalho, né, que a gente já conhecia, eu tinha que ter esse sponsor, e ele não era exatamente uma pessoa que somente fazia um voucher da minha boa fé e de que eu sou uma boa pessoa, né? Ele ficava responsável por uma série de recolhimentos extra, inclusive que, né, o elefante branco na sala, os dois grandes elefantes brancos na sala, que é o seguro-saúde e a seguridade social, né? Então, você faz um pouco de inversão de ônus, né? E na maioria gigantesca dos casos, né, de visto de nômade digital, você tem que fazer a comprovação do seguro privado, né, que cubra as assistências suas de saúde, né, enquanto você estiver no país, e também seguro de vida, mas na verdade o seguro de vida que eles pedem é o chamado seguro remoção, né, para você poder, infelizmente, ser trazido de volta caso aconteça uma fatalidade. É, então, esse custo acaba sendo pago diretamente pelo aplicante, né? E eu acho que é um dos pontos, eu até incluiria no que eu mencionei anteriormente, né? Assim, naquelas coisas a considerar, né? É não só pensar assim, eu vou estar durante 6 meses, 12 meses no país estrangeiro, então não vou fazer um seguro de cobertura internacional básico, né? Necessariamente porque é o mais barato que tem, né? Mas assim, vou querer ser atendido caso eu tenha algum problema de saúde de uma maneira um pouco melhor, né? Porque afinal de contas eu vou estar no período um pouco maior. E outra coisa que tem que ser considerado também, que aí fica um pouco no ponto cego, né, de todo mundo, que se eu sou um programador, enfim, qualquer tipo de empregado, dependendo disso, que tem um vínculo físico com uma empresa, né, aqui no Brasil, essa empresa vai fazer um pagamento do meu salário aqui em reais, né, e vai fazer os meus recolhimentos de Seguridade Social, né? E a gente sabe que, enfim, a Seguridade Social no Brasil tem algumas questões, mas pelo menos é uma Seguridade Social qualquer que seja, no caso de você ter uma invalidez, advogados falando de coisa bonita, né? Mas no caso de invalidez ou no caso de aposentadoria também, né? Então, para as pessoas que não têm a necessidade, que são tentem esse tipo de programação. O quanto eu vou ganhar nesse freelancer e o quanto eu vou estar gastando como nômade digital, permite que eu faça essa pequena guarda de reserva para fazer a cobertura do custo, tanto securitário quanto de seguridade social paga privadamente por mim, né? É uma questão que tem que ser levada em conta. Sim. Ô, Pedro, a gente não fala ainda, mas eu queria muito que falasse para a gente, tipo, do ponto. Vamos supor, beleza, eu optei pelo visto de nômade digital para a Espanha. Tipo, que preocupação em nível de tributação de pessoa física eu preciso ter? Que tipo de Uhum. documentação eu tenho que deixar pronta aqui? Tá, Enfim, eu vamos vou lá. ficar 12 meses fora do Brasil, né? O que eu preciso Sim. fazer? Então, a primeira coisa a gente tem que diferenciar saída definitiva de saída temporária, né? Então, se você vai ficar 12 meses fora, não é saída definitiva. Quando fala saída definitiva é quando a gente dá aquela baixa na Receita Federal e diz tchau, Brasil, não volto mais, né? Não é esse o caso. Então, a gente, quando não dá a saída definitiva, todas as nossas obrigações permanecem existindo aqui no país de origem, tá? Então, a primeira coisa que eu me preocuparia muito é controlar muito bem a minha gestão de fluxo de capital. Porque se eu sou CLT ou, enfim, PJ, de uma empresa aqui no Brasil, ela vai me pagar uma conta, qualquer que seja, salário, que eu recebo em reais aqui no Brasil, né? E eu vou ter basicamente duas opções para eu conseguir gastar esse dinheiro no país onde eu estou. Ou eu faço câmbios, contratos de câmbio, ou eu gasto tudo no cartão de crédito e uso o dinheiro que está o saldo na minha conta para fazer o pagamento dessa fatura de cartão de crédito, né? A realidade é que a ferro e fogo não dá tudo para pagar no cartão de crédito, né? Então, tem alguns países que vão ser um pouco mais resistentes à utilização do cartão de crédito. Aqui no Brasil, a gente usa para pagar tudo, praticamente, né? A menos os americanos. Os americanos compram casa no cartão de crédito. Aqui a gente não chega tanto, mas a gente passa na padaria, né? Na Europa não é bem assim. Quem já morou lá sabe que vai ter lugares que você vai pedir para passar o cartão de crédito na padaria, a pessoa vai mandar você catar coquinho, né? Ela não vai ter uma máquina ali. Então, tem que verificar um pouco se a opção cartão de crédito é viável no país de destino. A maioria dos sites que fazem análise aí de expatriação tem essa métrica. Porque o custo do câmbio é diferente no cartão de crédito e na conta bancária.
Se eu tivesse que colocar numa escala, o câmbio mais barato de todos é o câmbio que eu fecho na mesa de câmbio PJ-PJ e eu compro uma quantidade grande de moeda e manda para fora. Aí você tem o câmbio PF-TF, né? Que é eu vou lá e fecho no aplicativo do Santander ou no caixa automático e compro a quantidade da moeda, ou enfim, na internet. Ele vai ser o valor que eu vou pagar por essa moeda vai ser um pouco mais caro. O mais caro de todos, sem dúvida nenhuma, é o câmbio do cartão de crédito. Porque a operadora, principalmente agora que a gente tem que pagar, ela tem que fechar o câmbio do dia, né? Com essa alteração da legislação, porque antes ela fechava o do mês, ela tem que ter um superávit ali para ela ter certeza que os gastos estão sendo pagos, né? Então, se vocês forem olhar, vai falar, Pedro, mas a diferença 21 está 5,30, mas junta de 1 em 1, né? E aí você tem uma diferença muito grande no fim do mês, né? Em termos de porcentagem aí do câmbio. Então, saber muito bem, existem opções acessórias, né? E se você tiver alguém aqui no Brasil que consiga gerir a sua conta, que dão para fazer. Então, comprar as moedas no tipo desses cartões que você tem, cartão de débito, de viagem? São os cartões que você... Normalmente a moeda é um pouco mais barata aí. E aí você ganha um pouquinho de dinheiro. Então, assim, ver quais são as opções para eu conseguir fazer o mais efetivo possível do meu dinheiro. Então, gestão fluxo de capital é o mais importante. E aí também, né, saber que os meus custos fixos no Brasil, então se eu tinha uma casa aqui, o IPTU dela continua sendo devido, né? Então, ter uma noção de que esses custos vão continuar sendo adimplidos. Isso é muito importante. Gestão tributária, eu acho que é fundamental parar para pensar muito bem, porque às vezes eu pago meu IR aqui no Brasil, e aí a gente tem uma legislação específica. E aí eu estou morando em outro país, a minha renda é no Brasil, né? Então eu continuo pagando, vamos supor, se eu sou CLT, eu pago retido na fonte 27,5% aqui, resolvido. Mas, como é o caso da Camila, ela é freelancer. Então vamos supor que exatamente por causa dessa exposição que ela tem, ela acaba fechando contratos em outros países. Vamos imaginar nesse caminho que ela foi fazendo, ela vai fazendo contatos, né? Então ela vai fechando contratos com o Brasil e ela eventualmente está lá na Turquia e ela começa a fechar contratos na África do Sul, certo? Então ela já tem renda global, né? E aí ela está morando na Turquia. Onde que é? Então, assim, lembrando que domicílio tributário não é uma escolha, tá? Não é um negócio que eu vou falar, agora eu sou residente tributário de tal país, eu vou pagar lá. Não é assim que funciona. Cada país vai ter a sua legislação e a gente tem que ter uma noção de que está adimplindo com isso. A Espanha, eu dei um exemplo lá no começo, porque ela é muito agressiva, né? Ela entende que você tem que pagar, pouco importa, e você paga a sua renda global e é isso, tá? E os acordos de bitributação da Espanha são bem ruinzinhos, né? E normalmente a gente sabe que acordo de bitributação às vezes não funciona para pessoa física, só funciona para pessoa jurídica, né? Então, aí é exatamente por causa disso, né? Não estou defendendo aqui quem sonegou imposto, tá? Mas é que você vê tanto caso de sonegação na Espanha, porque acaba ficando muito caro para o cara, né? Ele vai lá, você imagina um jogador de futebol qualquer aí, né? Ele recebe numa conta norte-americana dele o tanto que ele pagou ali de exposição de imagem para fazer comercial lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele recebe não sei o que lá. Aí na China ele recebe não sei quanto. Mas ele já pagou tributo em todos esses lugares. E aí chega lá na Espanha ele teria que pagar de novo, né? E não necessariamente porque ele transferiu essa renda, mas simplesmente porque ele ganhou essa renda, né? Então isso é alguma coisa que o leão pode ser às vezes até um pouco mais faminto do que o leão aqui no Brasil, tá? A Espanha também é 45? A Espanha é de 30 a 45? Não, eu acho que é menos de 45, mas é alguma coisa, enfim, que pra gente soa... Tipo alto, a gente acha que o nosso 27,5 é alto, veja bem, os países da Europa é na faixa dos tipo 40. Dinamarca 62, assim, né? Então, é complicado. E eu acho que o último ponto que tem que ter em mente, eu estou vendo aqui que eu estou falando demais. Assim, eu tenho meus bens aqui no Brasil. O que são os meus bens? Eles são bens imóveis, móveis, investimentos. Eu vou ter que outorgar e ter um procurador aqui no Brasil. Porque quando eu mudo para fora, normalmente os meus investimentos vêm comigo. Agora, se eles ficaram aqui, você imagina assim, eu tenho um fundo de investimento e aí tem lá uma ordem, não sei o que lá, para que o fundo vai fazer uma emissão de capital e eu, como cotista do fundo, tenho que assinar um documento. Aí você está fora e aí, eventualmente, o fundo tem uma regra de que ele vai liquidar automaticamente se você não der assinatura naquela ata, né? Então, assim, ter um procurador com ambos os poderes
é importante, ele tem que ser alguém que você confia. Ou vai ser seu pai, ou vai ser sua mãe, ou vai ser o seu contador, ou vai ser seu advogado. Não tem muito jeito, não tem como fugir disso, né? Mas tem que ser alguém que você confia e que vai fazer a gestão disso tudo. Agora, só sair sem deixar nenhum tipo de procuração, aí é pedir para vir problema, tá? É isso aí. Acho que é isso. Pessoal, vocês viram, assim, o Pedro passou mensagem, vale muito a pena, só se preparem para isso. Ponto. Só isso. Não façam um negócio tipo, pulo no avião amanhã e vou morar fora e não volto por um período e não tenho noção do que vai acontecer comigo. Tipo, tenham isso com resguardo, porque no final aqui a linha é sempre com responsabilidade, tudo dá certo no final, né? O planejamento é a melhor parte, então. Mas a gente está chegando nos minutinhos finais. Se alguém tem mais alguma burning question, por favor, manifeste-se agora. Eu tenho. Enquanto o Olha, pessoal Stephanie. pensa aí, eu tenho uma pergunta para Camila. Eu também morei lá pertinho da África do Sul, morei em Botsuana. E você falou muito das recompensas. Só que assim, eu só lembro dos desafios. Então eu queria que você falasse um pouco dos desafios de morar fora, de tipo a questão cultural mesmo. Então, como é que foi para você passando esse tempo fora? Olha, para mim, assim, o maior desafio disparado foi a língua. Gostaria muito de vender uma fluência aqui para vocês, né? Mas não me considero fluente, enfim, consegui fazer muitos amigos. Só que essa naturalidade com que a gente conversa aqui não acontece comigo no inglês. Eu já dou uma travada. Então isso por si só já tornou a experiência exaustiva em vários níveis, né? Aquela coisa de você terminar o dia às vezes cansado, assim, e aí entra em reunião com o cliente, está em português, mas aí sai, já está falando tudo em inglês, aí o cérebro vai, né? Então, isso para mim foi um desafio grande. Culturalmente, eu não vou dizer que eu não me vi tendo desafios, assim. Eu acho que um desafio grande é parte dessa gestão financeira, né? Porque quando você está fora, você precisa ter uma mudança cultural na forma como você lida com o seu dinheiro. E aqui no Brasil a gente tem alguns facilitadores, né? Se eu vou fazer, por exemplo, se eu vou ter um consumo alto, eu quero, sei lá, pular de paraquedas, né? É um entretenimento aí que tem um custo mais alto. Aqui geralmente a gente vai o quê? Parcelar em 4 vezes, vai dar um jeitinho ali e vai conseguir caber no nosso orçamento. Quando eu estava fora, a mentalidade já é outra, assim, porque eu não tinha, em nenhum momento, eu considerei o uso de cartão de crédito, porque eu sabia que o custo disso ia ser muito mais alto para mim. Então, eu fazia as transações diretas para a moeda local e gerenciava tudo na moeda local, e naturalmente eu estava pagando tudo à vista. Então, qualquer grande experiência que eu queria fazer, quero ir no safari, que é algo caro lá na África do Sul, viagem de carro, você tem que alugar o carro. Então, todos esses consumos aí que foram entrando como extra, que não estariam no meu dia a dia aqui, eu fui assumindo lá e era uma coisa mais à vista, assim. Então, eu tinha que ter essa administração primeiro esse planejamento, né, de você ter um caixa, você saber ali no meu caso, eu tinha que estar gerenciando muito bem ali a minha carteira de clientes, aquilo que eu precisava prospectar para também ter uma vida mais confortável durante a minha viagem. Mas esse era um desafio. E o fuso horário também é sempre um desafio no sentido que ali era 5 horas a mais, na Turquia eram 6 horas a mais. Então, quando você está, como todos os meus clientes hoje ainda são do Brasil, então, eu precisava seguir algumas agendas, tinha total autonomia por ser uma profissional autônoma, mas ainda assim precisava alinhar aí alguns horários com o Brasil, né? Então, eu fazia toda uma manobra para tentar agendar, por exemplo, reuniões no máximo até as 14 horas, porque lá seriam 19 horas ou 20 horas na Turquia. Enfim, mas culturalmente, nesse desenvolvimento com pessoas, nas saídas, eu confesso que nada foi tão distinto do que a gente já tem aqui de preparo, né? Até quando a gente fala de África do Sul, as pessoas às vezes perguntam muito sobre a segurança e tudo, e eu considero o Brasil também um país extremamente inseguro, então os mesmos cuidados que eu tenho aqui para sair, de atenção, tudo eu tinha lá. Na Turquia eu já tive uma experiência muito diferente, lá é muito tranquilo para uma mulher andar sozinha, enfim, não senti nenhum problema em relação a isso. Mas é isso, Stephanie. Não sei se eu te frustrei nessa resposta, mas eu não tenho nada numa história tão emblemática assim. Legal, foi ótimo. Falta um minutinho para a gente encerrar, na verdade. Eu queria pedir para você, para quem participou aqui com a gente hoje. Pedro, vamos lá?
desmutar aqui. Eu acho que a minha mensagem você deu, Raquel, que é planejando dá tudo certo. Né? Esse é fundamental, assim, coloquem esses pontos que dá para fazer, né? Não é também para ficar em pânico porque é uma série de responsabilidades. Não, só coloca, faz uma listinha, faz o Excel ali, vê o que está dando certo, né? E vai com segurança, né? Que vai ser ótimo. Isso aí. Camila. Seguindo na mesma linha, é aquela ideia, né? Se você tem a possibilidade de experimentar, de ser nômade digital, se você tem essa flexibilidade no seu trabalho, se planeje e se permita, porque eu acho que é uma experiência que vai além do profissional, enfim, é uma experiência de vida mesmo, de se conectar com novas culturas, de se experimentar sobre outras perspectivas. Então, é uma vida que eu tenho gostado muito de viver e que eu acho que caberia na vida em algum momento para todos, assim, é uma experiência muito válida. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer todo mundo que se dedicou aqui nos últimos 60 minutos com a gente, os nossos convidados, a Steph pela organização aqui do nosso Meetup, e fiquem ligados nas nossas redes sociais. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês, nas suas jornadas de nômades digitais, consigam atingir os seus objetivos e consigam viver experiências maravilhosas pelo mundo. Um abraço para vocês, e é isso aí.